Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós vamos ter o imenso prazer e a honra de receber o professor Luiz Marques novamente para falar conosco sobre a COP27 e os desafios dessa como é que chama em Portugal, Henrique? Cimeira, desta cimeira. Eu estou aprendendo cimeira. Aqui não é a cúpula do clima, é a cimeira. Então, é um grande prazer novamente estar consigo. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Marques. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu já estou me sentindo aqui da casa. Já obrigado, em nome da Rádio Transforma, obrigado, professor Luiz Marques. Quando vier a Portugal, tem até vinho. Pronto. Ótimo. Está nos meus planos. Eu estou fazendo oferta com o vinho alheio. Mas, enfim, nós terminamos agora, nesse momento de finalização de COP27, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós temos mais do mesmo? É a mesma vitrine, a mesma coisa que só serve para levantar questões e nenhuma resolução? E como é que o senhor avalia esse momento? Olha, eu estou escrevendo, inclusive, um texto sobre a COP27 e levantando alguns dados, etc. O que eu posso dizer é que, vamos dizer assim, as COPs, todas elas, têm que ser avaliadas a partir do objetivo que foi estabelecido no artigo 2 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que foi aberto às assinaturas das nações em 1992 no Rio de Janeiro e entrou em vigor em 1994. Bom, o artigo 2 estabelece, então, o objetivo dessa Convenção Quadro, que tem um estatuto de tratado, porque ela foi ratificada pelos congressos, e hoje 196 países, 198 países são signatários desse tratado, e, portanto, ele é praticamente universal. Bom, o que dizia, então, esse objetivo? O objetivo dizia, eu vou citar quase literalmente, o objetivo dessa convenção é a estabilização das concentrações de CO2 na atmosfera, de gases de efeito estufa, o CO2 sendo o principal dele, de modo a evitar uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. E isso tem que ser feito numa velocidade que não inviabilize a adaptação das espécies. Mudando um pouco as palavras aqui que estou citando de memória, é exatamente esse o teor do objetivo. Então, nós temos que avaliar os resultados de um tratado a partir da análise dos seus objetivos. E se nós, então, voltarmos aos objetivos, nós vamos ver que, evidentemente, essas 27 COPs, não apenas a 27ª, é totalmente fracassada, é um fracasso, né? Quer dizer, a palavra fracasso ela não deve ser usada de uma maneira leviana. Fracasso ele existe quando você não se aproxima do seu objetivo, ou pior ainda, quando você se distancia do seu objetivo. E é exatamente aquilo que aconteceu. Então, a palavra fracasso cabe de uma maneira muito apropriada, em suma, para a avaliação do que é esse esforço diplomático de conter o aquecimento global. Isso posto, precisaria, né, entrar um pouco mais concretamente naquilo que tem acontecido, mas, basicamente, eu acho que numa primeira questão é isso, quer dizer, nós temos Mas em que medida é que nós estamos não só a não nos aproximar dos objetivos, mas, inclusivamente, a distanciar-nos dos objetivos? Exatamente. Veja, quando se fala em estabilização das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, significaria o quê? Significaria, antes de mais nada, que seria necessário cessar imediatamente as emissões líquidas desses gases de efeito estufa. O que significa as emissões líquidas? Significam as emissões além daquelas que o sistema Terra é capaz de absorver.
certo? Então, as florestas, os solos, oceanos, etc., absorvem parte das emissões e, quando se fala em cessar as emissões líquidas, significaria, portanto, cessar todas as emissões que não tenham sido absorvidas pelo sistema Terra. Ora, não foi o que aconteceu. Cada vez mais essas emissões aumentaram, e elas aumentaram de maneira constante, mesmo durante a crise de 2008 e 2009, elas aumentaram, crise financeira, e hoje nós temos, então, uma situação que é a seguinte: se nós pegarmos o período 1990-1999, nesse período as emissões aumentaram, as emissões de gás de efeito de estufa aumentaram a taxa média anual de 1% ao ano. Se nós pegarmos o período 2010-2019, as emissões continuaram a crescer a taxa média de 1% ao ano. Se nós pegarmos o período 2021-2022, as emissões continuaram a crescer a taxa de 1%. Então, evidentemente que nós temos... Isso significa o quê? Veja, significa um aumento exponencial. Sim. Tudo que cresce 1% ao ano, dobra em 72 anos. E, portanto, é isso que está acontecendo. Nós vamos dobrar desde 1990 até 2022, nós estamos aumentando as emissões. Na verdade, no primeiro decênio, aumentou ainda mais. Mas vamos assim, ignorar esse primeiro decênio, vamos comparar o primeiro decênio com o último e vamos dizer que não houve nenhuma mudança. Significa que nós estamos hoje numa situação muitíssimo mais grave do que aquela que estávamos. Quando eles falam evitar, do que estávamos em 92, quando eles falam em evitar uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, de fato, em 1992, as concentrações atmosféricas de CO2 estavam em 353 partes por milhão. Ou seja, se você pegar 1 milhão de moléculas na atmosfera, 353 partes desse 1 milhão eram de moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Hoje nós estamos entre 400, ela varia ao longo do ano, né? Na média anual, nós estamos em 2021 em 414 partes por milhão. Veja, passamos de 353 para 414. O que normalmente se considera uma situação onde não há uma interferência perigosa é 350 partes por milhão. Por isso que existe essa organização 350.org, por exemplo, a ideia de se reduzir as concentrações atmosféricas a 350 partes por milhão de dióxido de carbono. 353, 350, não haveria nenhum problema nessa pequena diferença. Agora, nós estamos em 417, significa que nós, em relação ao período pré-industrial, essas concentrações atmosféricas de CO2 já são 50% maiores do que eram em 1750. Não só isso é brutal, mas o que é mais grave é a velocidade do aumento. Porque nós já tivemos em momentos diferentes do planeta, concentrações atmosféricas muito mais altas, inclusive, do que o 417. Tivemos milhares de partes por milhão de CO2 na atmosfera. Mas a mudança de uma parte por milhão para outra parte por milhão se dava ao longo de séculos ou milênios. Então, o sistema se adaptava. Mas quando você fala que aumentou 50% em 200 anos, você tem um processo muito mais rápido do que qualquer outro registro geológico no planeta Terra. E é isso que é a grande questão. O problema não é o aquecimento. Por quê? Porque se eu disser a você que daqui a 1000 anos nós vamos estar em 2 graus assim, na temperatura média global do planeta terrestre e marítimo combinado, 2 graus, 3 graus, 4 graus acima do período pré-industrial, mas não temos 1000 anos, nós vamos nos adaptar. Agora, vai haver perdas, claro, mas não haveria um risco existencial. Agora, se eu digo para você que nós estamos aumentando a uma taxa de 0,36 graus Celsius por década, significa que a cada 3 décadas nós aumentamos 1 grau. Isso é absolutamente um desafio, quase que diria mesmo insuperável
Isso será catastrófico para a humanidade, para a sobrevivência do homem sobre a Terra? Não só do homem, mas de muitas outras espécies. Muitas outras espécies, das quais nós dependemos. Né? Por Já exemplo, estamos a perder muitas, não é? Já estamos, este aumento da temperatura, este aumento do CO2 na atmosfera, já nos faz perder muitas espécies. Exatamente. Não só perder as espécies, como perder também muitas populações das espécies. Uhum. O que é a antessala da extinção, digamos. Então, se você... Existe uma instituição que produz uma coisa que se chama-se Index Planeta Vivo, o indicador do planeta vivo, que é feito pelo Zoológico de Londres e pela uma organização inglesa, que mede o tamanho das populações de vertebrados, apenas de vertebrados, em várias partes do planeta, coisa de 3, 4, 5 mil espécies de vertebrados, eles monitoram isso ano a ano. E nós estamos vendo claramente que, então, existe uma perda de densidade populacional e de área de habitat dessas espécies, que é fundamental. Uma onça, por exemplo, no Brasil, ela precisa ter uma área de circulação, esse é o habitat dela, sem a qual ela não é capaz de se alimentar e de se reproduzir. Então, há uma diminuição muito forte da área, da área do habitat, e há uma diminuição muito forte da população. Isso significa, isso mesmo, vejam, em espécies que a União Internacional para a Conservação da Natureza não considera como espécies que suscitem preocupação, porque elas não chegaram ainda num nível que ela considere como ameaçada de extinção, mas já está acontecendo. Então, já está acontecendo uma diminuição dessas populações. Mas se pegar algumas espécies, nós somos totalmente dependentes. Por exemplo, nós somos totalmente dependentes de espécies de polinizadores. Sejam elas as abelhas, outros invertebrados, ou mesmo vertebrados, morcegos, etc., que são polinizadores. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, por exemplo, 100%, não é 100%, mas 90 e tantos % da vitamina C que nós necessitamos provém de vegetais que são polinizados. Então, nós somos extremamente dependentes, por exemplo, dos polinizadores, sobretudo das abelhas. E a vida média das abelhas já está diminuindo 50%. Isso é um relatório que acabou de sair. Nossa! Então, há uma situação que é extremamente grave, e o que me parece o mais grave é a falta de reatividade das sociedades em relação a isso. As pessoas não estão, elas estão mais preocupadas com qualquer assunto, desde a Copa do Mundo até a guerra da Ucrânia, do que com o fato de que nós temos uma situação... Há uma guerra silenciosa na humanidade. Uma guerra silenciosa, exatamente, certo? E onde vocês têm pouquíssimos, eu não sei como se dá em Portugal, no Brasil há uma cobertura desses problemas que é extremamente deficiente. Extremamente deficiente. E mesmo jornais que são mais atentos a isso, como The Guardian, por exemplo, na Inglaterra, o Le Monde, em certa medida também, etc., não sei como em Portugal. Mas eles ainda assim tratam isso de uma maneira, a meu ver, bastante insuficiente, digamos. Professor, e qual é o peso do que tem acontecido na Amazônia para esse equilíbrio, para contribuir, para acelerar esse processo? É enorme, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, não apenas a maior floresta tropical do planeta, mas ela é maior do que todas as demais florestas somadas tropicais. Corresponde a pouco mais de 50% da área de florestas tropicais do planeta. E ela tem, portanto, é um patrimônio da humanidade. O Brasil, eu sou da opinião que a Amazônia teria que ser internacionalizada. Dentro de uma ótica que fosse uma ótica conservacionista. Não internacionalizar para que os outros explorem. Exatamente, para porque que não haja exploração também da Amazônia, as populações e pronto. Para que os outros contribuam para a conservação. Exatamente, para que os outros contribuam para a conservação. Porque são beneficiados também, porque são beneficiados. Exatamente, porque é um patrimônio da biosfera, né? E nós somos parte da biosfera. É uma parte totalmente dependente, a gente não caiu a ficha ainda, aqui no Brasil se fala essa, né? Não entendemos ainda claramente que nós somos apenas um elemento dentro dessa cadeia da vida. E
Então, por exemplo, a Amazônia ela tem a maior biodiversidade do planeta. Existem 17 países que, desde o começo do século XXI, foram definidos como países megadiversos do ponto de vista biológico, países que têm uma mega biodiversidade. Desses 17 países, 15 estão na área tropical. Os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos não está, a China, a parte muito sul da China ainda é tropical. 5 desses países são amazônicos. E o Brasil, evidentemente, que tem a maior parte da Amazônia, então está na cabeça desse grupo de 17 países. Então, isso é um patrimônio da biosfera, não é um patrimônio nem do Amazônida, nem do país, nem da região, nada disso. A biodiversidade é fundamental, mas não é apenas a biodiversidade. A Amazônia, ela é um reservatório de carbono. As árvores, elas estão lá, exatamente, elas são aquilo que se chama um sumidouro de carbono. Elas são aliadas das espécies pluricelulares, entre as quais a nossa, para estabilizar o clima, para estabilizar o regime de chuvas. E nós estamos destruindo isso numa velocidade vertiginosa. Isso já impactou os rios voadores? Então, os rios voadores é um outro elemento muito importante. Sim, já impactou os rios voadores. Já impactou os rios voadores, sabem? Os rios voadores, para quem talvez não esteja a par, significa uma sucção. Nós fizemos um programa sobre isso. Sobre isso. Vou deixar depois o link aqui embaixo, para quem ainda não tiver a par do que se trata, poder se informar, para ver o tamanho do buraco que a gente está, não é? O tamanho dessa importância. Esse rio de vapor de água que passa em baixa altitude na América do Sul é maior, em termos de volume de vapor de água, é maior do que a água que é despejada no Oceano Atlântico na foz do Rio Amazonas. E ela distribui a umidade para todo o continente, e a agricultura da América do Sul, sobretudo da região sul da América do Sul e da região sudeste da América do Sul, incluindo o estado de São Paulo, onde eu moro, é muito tributária, então, dessa umidade que vem da Amazônia, porque a Amazônia recicla essa umidade que vem do oceano. Então, sim, veja que nós destruímos 20% por corte raso da Amazônia. 18% se nós pegarmos a Amazônia como um todo, os 9 países. No caso do Brasil, 20% já é um dado um pouco ultrapassado. Estamos entre 20% e 21%. No que se refere à degradação do tecido florestal, nós temos outro tanto já degradado. Outros 20% já estão degradados. Então, se nós pensarmos numa floresta que está já perturbada ou eliminada, nós temos 40% da floresta. E o que dizem os cientistas? Eles dizem que quando você elimina entre 20% e 25% da floresta por corte raso, você deixa crescer exponencialmente o risco de que a floresta transite para um outro sistema, um sistema não florestal, digamos assim. E essa transição é uma transição muito rápida e é uma transição irreversível. Qualquer coisa que você faça, você não tem mais as coordenadas ambientais que permitem que aquela floresta exista. E isso é alguma coisa que nós estamos na iminência de transitar. Algumas regiões, sobretudo no leste e no sul da Amazônia, que são as mais impactadas, já transitaram. Ali você já tem um tipo de umidade, de regime de chuvas, que é típica do Cerrado. 4 meses de seca, coisa que nunca existiu na Amazônia, por exemplo. Né? Então, claramente, já partes da Amazônia já não têm mais as condições da sua própria existência. É preciso não só deter esse processo, esperemos que com a eleição do Lula isso seja possível, mas é muito difícil, mas não só deter, mas temos que restaurar a floresta. Temos que fazer um esforço gigantesco de restauração da floresta com espécies nativas, não adianta ficar plantando pinos ou espécies para simplesmente armazenar celulose. Nós temos que reconstituir esse sistema. É um sistema ainda é possível, se houver investimento, se houver interesse político e assim por diante.
Esperemos que, com a inclusão agora da Marina Silva nesse momento, no governo, de alguma forma, a gente consiga lograr êxito em algum momento. Mas o que me preocupa excepcionalmente é que nós temos até 31 de dezembro com Parece que o pessoal entrou numa sanha destruidora, devastadora da floresta, e que pode também levar algumas outras áreas a esse ponto que o senhor referiu, não é? Então, existe esse risco nesse espaço de tempo que a gente está falando, que a gente tem, até que a gente consiga fazer alguma coisa para reverter o processo? Sem dúvida. E veja, esse processo que está acontecendo hoje é o mesmo processo que aconteceu quando da primeira eleição do primeiro mandato do Lula. Em 2002, à medida que aumentavam as previsões de que o Lula iria ganhar as eleições, e também ao longo do primeiro ano do mandato do Lula, 2003, houve um aumento gigantesco do desmatamento. Porque a ideia é o seguinte: se eu não desmatar agora, amanhã eu não vou poder. Amanhã vai haver repressão. Então, agora é a política do fato consumado. Está exatamente acontecendo a mesma coisa agora. Só que agora é muito mais preocupante. É muito mais preocupante porque a floresta já sofreu muito mais e, portanto, qualquer desmatamento agora representa uma interferência mais perigosa. Como agora também eles estão muito mais organizados, muito mais armados. Os 4 anos do Bolsonaro representaram uma ofensiva e uma capacidade de consolidação dessa ofensiva por parte do agronegócio e das mineradoras e dos garimpeiros e das madeireiras, etc., que estão armados, estão entrincheirados e estão dispostos a resistir de uma maneira muito violenta. Então, claramente, nós vamos ter que ter no Brasil uma guerra de restauração da ordem e da lei na floresta amazônica. Porque a legislação brasileira não é ruim, mas a legislação é letra morta. Ela é letra morta. Ela não... Então, é uma área que está desguarnecida, não é? E ali está acontecendo atos terroristas. Como dizia o ministro Salles, agora é a oportunidade de passar a boiada. É a famosa passar a boiada, tá certo? E passar um estouro da boiada, entende? Quer dizer, é uma coisa... então, é uma terra sem lei, é uma terra na qual hoje, como você estava dizendo, é uma terra onde hoje quem determina o que se faz, o que se deixa de fazer, não é a polícia, são os grupos armados, traficantes, que operam na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, etc., etc. Então, nós temos ali uma situação que será necessário restabelecer a ordem. É muito difícil, também porque muitas prefeituras daqueles municípios são prefeituras que são coniventes. Foram eleitas, inclusive, por esse esquema. Então, você tem que ter um poder centralizado de Brasília contra, inclusive, os poderes locais. É possível fazer? Claro que é possível. Mas não é simplesmente uma canetada que você faz em Brasília, certo? Não é muito difícil, é um pouco... Nós vamos agora... voltar, não é só o problema do Brasil, porque existem outros problemas, nomeadamente o problema das indústrias de combustíveis fósseis e da pressão que exercem para a manutenção do status quo. Em que é que essa pressão se tem traduzido? Então, ela é enorme, né? Quer dizer, quando nós estávamos falando sobre a COP27, houve 600 registrados, 600 pessoas que são, nomeadamente, parte de lobbies da indústria de combustíveis fósseis, que tinham lugar à mesa das negociações. Houve, inclusive, uma denúncia de que a delegação da Mauritânia, na verdade, não eram de representantes do país Mauritânia, mas eram representantes da British Petroleum. Meu Deus.
que estavam ali na qualidade de país da Mauritânia. Então, aí, mais uma vez, o Brasil tem um papel muito negativo. Porque, veja, o Brasil se transformou, desde o momento em que foi descoberto o pré-sal, essa camada, né, que fica no oceano de petróleo, ele se transformou no 10º país maior produtor de petróleo do mundo. E nós estamos agora encostados no Kuwait, e provavelmente passaremos a ser, continuando esse processo de aumento da produção de petróleo, passaremos a ser o 9º país, acima do Kuwait. Por enquanto, estamos quase... O Brasil não era um país, não era uma petronação 20 anos atrás. Hoje ela é uma petronação. Então, você tem um poder muito grande concentrado. O fato também que a Petrobras é uma sociedade de capital aberto, com ações na Bolsa de Nova York, significa que há enormes interesses dentro da Petrobras que, evidentemente, militam para que haja uma continuação desse sistema fóssil de energia. Então, o Brasil não é mais, portanto, apenas um espectador desse processo, ele virou um ator desse processo e um ator muito negativo. E vocês veem claramente isso no Brasil, quando você fala com todo o setor da esquerda, mesmo da esquerda, digamos assim, e a respeito dessas questões todas que estamos falando, e quando você fala na palavra Petrobras, não, o petróleo é nosso. Há um reflexo nacionalista que é completamente anacrônico, no sentido de que existe um petróleo do bem, se o petróleo for nacional. Se o Brasil não vender a preços elevados, é o petróleo do bem. É um petróleo abençoado pelo Edir Macedo, pelo Silas Malafaia, etc. Agora, mas é curioso que o capitalismo apresenta-se como o sistema transformador por essência, enquanto que, aparentemente, os sistemas socialistas são sistemas de estagnação, o capitalismo apresenta-se como um sistema transformador. Mas agora aparece-nos como um sistema altamente conservador e altamente nocivo para a humanidade, porque dominado pelo lobby dos combustíveis fósseis, não só do petróleo, do gás, mas do carvão também. O lobby do carvão também continua a ser muito importante, e vejamos o que acontece na China. Fala-se na China como um país socialista, mas é um país capitalista, não é? É um país capitalista. Isso não há... Eu acho que essa oposição entre capitalismo e socialismo é uma oposição que pertence ao século XX, né? No século XXI, essa dicotomia ela deixou de ter existência. Quer dizer, hoje há uma integração econômica sob a égide dos interesses de mercado desses países que foram no século XX países socialistas, que não tem mais nenhuma diferença. Sim, tem diferenças no tipo de gestão, no tipo de sistema político, de representatividade, etc., mas no aspecto em que a que você está se referindo, que é o aspecto da capacidade que se tem de sair dos combustíveis fósseis, por exemplo, ou seja, de ter uma sociedade dinâmica capaz de entender qual é o caminho a se tomar, os países socialistas, os países ex-socialistas, são iguais ou piores do que os países capitalistas. A China é o caso. É um exemplo. A China, por exemplo, é o país hoje, se você pegar a China e a Índia, ambos representam mais de 50% do consumo de carvão no mundo. E a China agora, por causa exatamente dessas crises de escassez energética pela qual ela está passando, ela está investindo maciçamente em carvão. Se você pegar no âmbito global, há um enorme avanço do consumo de carvão. Chegamos a 13 bilhões de toneladas em 2013, 2014. Depois cai um pouquinho, em 2015, 2016, suscitou muita esperança de que nós teríamos chegado ao pico do consumo de carvão. Mas não, em 2017, 2018, 2019, voltou a ter um avanço, e agora, em 2021, nós já chegamos ao maior consumo, são
não me lembro mais agora o número, mas assim, é um número gigantesco. Eu acho que eu tinha falado 13 bilhões, não, era 7, poucos bilhões de toneladas, e nós chegamos hoje a 8 bilhões de toneladas de produção, consumo de carvão anual. Nós sabemos que o carvão não é apenas o combustível mais poluidor, a sua combustão gera mais resíduos no ar que são extremamente prejudiciais à saúde, mas é também aquele que gera mais CO2 por unidade de energia gerada. Então, ele é mais poluente do que o petróleo e o gás. E nós estamos regredindo ao carvão de uma maneira muito clara, grandemente por causa da China. Né? Por causa da China. Mas também a Índia, particularmente na Índia, há uma diminuição enorme da esperança de vida, em grande parte devido ao carvão, não é? Exatamente, exatamente. Então, a Índia tem vamos dizer assim, um argumento pretextual, um pretexto, diz o seguinte: olha, nós temos, sei lá, não me lembro mais o número, mas tipo, metade da população, alguma coisa dessa ordem, que não tem acesso à eletricidade. Então, vocês podem ficar reclamando aí de que nós estamos consumindo carvão, mas vocês têm eletricidade, nós não temos. E nós temos, portanto, o direito de termos, pelo menos, um sistema de fornecimento de serviços básicos de infraestrutura, por exemplo, como energia elétrica. É fato que é muito fácil a Inglaterra, os Estados Unidos, de forma geral, em suma, dizer, não, vocês têm que parar de consumir carvão aí, porque faz mal para o meio ambiente. Eles já consumiram. Do lado, então, a população está ali, não é? A população está na linha de frente. Né? Mas eles já consumiram, mas num período... Que é muito forte. Eles já consumiram, mas num período em que não havia alternativas. Agora, nós sabemos, para obter eletricidade, nós temos não só as barragens, mas, inclusivamente, o solar, que é uma fonte muito barata de fornecimento de energia, e, por exemplo, a Índia tem ótimas condições para isso. Certamente, certamente. Você tem toda a razão. É preciso entender que há alternativas que não aquelas, e que grande parte dessa incapacidade de transitar para outras alternativas se deve a interesses econômicos. Inclusive dessa aliança que existe de lobbies entre a Austrália, que é grande produtora de carvão, e a Índia. Uhum. Aí é um interesse, existem tycoons, existem bilionários australianos que estão investindo na Índia e vice-versa. Bilionários indianos. Pois é importante que nós percebamos porque é que a Índia, porque é que os habitantes de Delhi têm uma diminuição de 10 anos na esperança de vida, por exemplo, e porque é que não se investe na energia solar.